Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio das Vacinas do Pensamento. Nós hoje temos connosco o psiquiatra e psicanalista brasileiro Jorge Forbes. Olá, Jorge, seja muito bem-vindo. Olá, oi, Diniz. Tudo bem, como se diz aqui no Brasil? É um prazer imenso estar com você, dividir esse projeto que eu vi algumas das emissões e pude apreciar. E um especial abraço a todos os amigos do Porto, da onde você está me entrevistando. Eu tenho muito carinho, como todos nós brasileiros temos, por Portugal, e especialmente por Porto, que eu acho uma cidade realmente maravilhosa. Muito Então, obrigado. para mim, estar com vocês aí é uma oportunidade muito boa. Muito obrigado, eu retribuo, porque também é para mim um grande prazer poder conversar consigo e, sobretudo, estou convencido que esta conversa vai ter muito interesse para os meus estudantes de Belas Artes, porque, penso eu, irão de certeza ganhar muito com aquilo que o Jorge tem para nos dizer. E eu vou começar precisamente por aí, porque eu sei que o Jorge recentemente produziu e foi o autor de um programa chamado Terra 2, e que me pareceu, eu também estive a ver alguns episódios e estive a ouvir algumas das suas entrevistas e pareceu-me extremamente interessante, porque segundo aquilo que eu entendi, nós estamos a viver uma segunda fase, digamos assim, da Terra, ou seja, estamos a viver um momento completamente diferente e não estamos preparados para este momento que estamos a viver. E neste sentido eu penso que isto encaixa lindamente com a minha ideia das vacinas do pensamento, porque quando eu criei este canal tinha pensado nesta ideia das vacinas como qualquer coisa que nos prepara, que nos protege, que nos imuniza contra uma série de problemas que temos de enfrentar. Ah, e nesse sentido eu pergunto, será que nós vamos ter que tomar uma série de outras vacinas para enfrentarmos os problemas que estamos a viver atualmente? Passo-lhe a palavra. Diniz, eu vou fazer um comentário em duas partes. Primeiro, sobre o termo vacinas do pensamento, primeiro impacto que me deu conhecer esse termo, e segundo, o que eu penso de Terra 2 e as vacinas para o tempo atual, dos tempos difíceis atuais, uma mudança muito grande na subjetividade humana. O termo vacina, vacina do pensamento, quando eu vi pela primeira vez, eu achei estranho, Diniz, confesso. Porque, ao menos aqui no Brasil, a gente chama assim: você já tomou a vacina do coronavírus? Quer dizer, a vacina é alguma coisa contra a vacina do coronavírus, vacina da tuberculose, vacina do herpes zoster. Então, o complemento do termo vacina é aquilo que a gente quer ir contra. Okay? E aí foi o que eu perguntei para você na primeira vez que a gente se conversou, mas como vacinas do pensamento, né? E aí você me explicou essa outra maneira de ver. Não, nós Para o precisamos... pensamento. Pois. Para mim seria mais assim, vacina contra a burrice. Okay. Utilizar o pensamento como uma forma de você melhor aprender, né, o momento atual. Então, isso foi o primeiro impacto do termo. Agora já estou acostumado a ele e já sei que vacinas do pensamento são categorias que a gente precisa criar, especialmente quando existem mudanças muito grandes na vida humana, e para que a gente não se sinta totalmente perdido, nós precisamos de novas categorias de pensamento, novas vacinas de pensamento, como você propõe, e vou utilizar então agora o termo na acepção que você propõe, e eu acho que sim, nós temos necessidade. Passo para a segunda parte da pergunta. Por que temos necessidade? Diniz, eu seria muito longo, talvez, se eu quisesse especificar com muito detalhe por que eu me embreei nesse caminho de estudar reações subjetivas na pós-modernidade, mas posso dizer para você que, num primeiro momento, há mais de 20 anos atrás, eu comecei a notar que os instrumentos que eu tinha como psicanalista para fazer análise do sofrimento humano, para fazer as pessoas poderem viver melhor, por que não dizer como a filosofia diria, elas não eram suficientes para entender sintomas que eu comecei a chamar de novos sintomas, porque escapavam ao curto-circuito da fala. Por exemplo, escarificações na pele de adolescentes que chegam na sua sala com o punho, com o braço coberto. Eu estou com o braço coberto
que eu estou no Brasil e está frio aqui onde eu estou, né? Mas em dias de calor, pessoas cobertas, escondendo as escarificações no braço, reações inusitadas, tipo, o menino está bem, aí no dia seguinte mata pai e a mãe, e no outro dia vai numa festa. Quer dizer, essas variações que a gente não estava acostumado a ver, que ocorrem com muita frequência, infelizmente. E outros sintomas, por exemplo, o sintoma não mais da rebeldia escolar, como foi no nosso tempo, nós éramos rebeldes frente à ordem da escola, mas hoje em dia um muxoxo, um desprezo pela escola, que é um sintoma diferente da rebeldia. Enfim, em várias áreas da experiência humana, eu comecei a notar que era necessário algo além do complexo de Édipo, algo além da clave edípica para poder analisar e receber, né, o sofrimento humano e ajudar a pessoa a lidar melhor com isso. Então, comecei a notar que havia uma nova forma de organização da identidade humana. Para dizê-lo rapidamente, ela não respondia mais a parâmetros verticais, como respondeu durante 2.800 anos. Estou falando desde 8 séculos antes de Cristo até hoje, né? Desde Homero até hoje. Nós sempre tivemos uma organização vertical e, de repente, nós passamos a ter uma organização horizontal. Um dos principais catalisadores dessa organização horizontal me parece ter sido a web, que em 1992 horizontalizou as nossas relações. Nós deixamos de ter uma relação padronizada universal, versão do 1, uma coisa onde todos se referiam a mesmo padrão, seja para atacar, seja para concordar, mas você tinha padrões de alta extensão e fixos, para ter uma multiplicidade muito grande de padrões, onde a escolha passa a ter uma importância grande, porque você tem que escolher hoje em dia cada passo da sua vida. Então, eu diria, sintetizando, acho que nós tivemos, nós seres humanos, durante 2.800 anos, aprendemos a lidar com o laço social vertical, aprendemos o que é disciplina, o que é linearidade, o que é protocolo, o que é hierarquia, o que é bom e ruim, uma moral vertical. Estou dando algumas características da verticalidade anterior para um mundo horizontal, que é múltiplo, que é criativo, que é flexível, que é responsável em vez de ser disciplinado como anterior, que é variável, que é aquilo que Bauman chamou, e todo mundo, mesmo quem não leu, sabe, que é a metáfora do mundo líquido muito plano, mundo variável. Então, de repente, nós não sabemos o que é viver no mundo com várias referências. Nós não temos mais um norte. Foi por isso que eu chamei do homem desbussolado. De repente, o homem ficou desbussolado e querendo se orientar. E, num primeiro momento, cheio dessa angústia, dessa orientação, que pôs em dúvida a sua identidade, porque a sua identidade seguia padrões verticais, essa pessoa começou a tentar usar velhos remédios com novos sintomas. Não dá certo. É péssimo por 2 razões. Uma, porque não resolve, e outra, porque adia o tratamento. Porque você fica achando que você está tratando, e você não está tratando. E essa mudança, a meu ver, é tão radical, é tão importante para nós entendermos o momento atual da subjetividade humana, marcado pela revolução tecnológica e a inteligência artificial. Foi aí que eu comecei a ver que não dava mais também para ficar usando termos como modernidade e pós-modernidade, porque são enganosos fora da academia. Na academia, as pessoas sabem diferenciar. Mas fora da academia, você diz assim, não, isso aqui é moderno. Se você disser isso moderno, seja em Portugal ou no Brasil, vão achar que é o hoje. Moderno é o hoje. Pós-moderno é o amanhã. Até explicar para as pessoas que não, pós-moderno é o passado. E agora estamos... Não, moderno é o passado. E o pós-moderno é hoje. É muito difícil.
Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar isso daqui. Tudo tem um paradigma tão importante como a mudança da verticalidade para a horizontalidade, eu acho ele tão fundamental, que, ao meu ver, justifica dizer que o mundo vertical, que teve vários momentos éticos diferentes, mas todos os momentos éticos entendendo maneiras de ser diferentes, transcendências diferentes, eu me organizava pela natureza, pelos deuses, pela razão, enfim, momentos com transcendências diferentes, todos eles foram verticais. Então, vou chamar de Terra 1 ao conjunto dessa maneira de ser, de 8 séculos antes de Cristo até 40 anos atrás. E, de repente, uma revolução tsunâmica que põe em questão tudo aquilo que a gente sabia nos últimos 28 séculos, que eu vou chamar de Terra 2. E foi por isso, Diniz, que, munido dessa diferença entre Terra 1 e Terra 2, eu procurei a TV Cultura, que é uma TV de São Paulo, mas é uma TV aberta, de rede nacional no Brasil. É a televisão mais respeitada, não a mais vista, nem sempre a mais respeitada é a mais vista. Nós também ela é mais respeitada, não é isso? Ela é mais respeitada de longe. E aí eu falei para o diretor da TV Cultura, eu cheguei lá com um projeto, dizendo o seguinte, olha, isso aqui é uma televisão que uma televisão aberta, que discute a cultura, nós estamos vivendo um processo de revolução muito importante, que as pessoas se apropriem desse novo tempo, tenham vacinas de pensamento, utilizando sua terminologia, tenham vacinas de pensamento para esse novo tempo. Nós temos que fazer um programa onde as pessoas parem de ficar dizendo antes era melhor, agora está tudo perdido. Não, antes não era melhor. De que maneira? Antes era diferente. Se é melhor ou pior, já é uma categoria, já é uma adjetivação subjetiva que eu não sei dar. Agora, era diferente. E nós temos que dar a possibilidade das pessoas tomarem posse dessa nova terra, viverem nessa nova terra, amarem nessa nova terra, se educarem, casarem, trabalharem, nascerem, morrerem, que tudo isso que eu acabei de falar é completamente diferente hoje em dia do que foi antes. E foi muito curioso, Diniz, porque o diretor que me atendeu, o diretor de produção da TV Cultura, 15 minutos depois que eu dei essa explicação, ele falou, está fechado, vamos fazer o programa. Eu fiquei até sem graça, sabe quando você achava que eu ia ter que ficar um mês tentando convencer? Aí eu falei, então vamos fazer o programa? Vamos, né? Diniz, nós fizemos o programa, foi uma equipe maravilhosa, são 2 séries, cada série de 8 programas. O programa ganhou o prêmio, eu posso falar sem... Não é autorreferência, porque é uma equipe muito grande que fez o programa, ganhou o prêmio Melhor Programa da Televisão Brasileira em 2017. Então, deu muito prazer fazer isso. E quem quiser assistir, é só colocar, por exemplo, tem várias maneiras de acesso, mas põe Terra 2, tudo junto, escrito 2, hein? Terra 2, Jorge Forbes, ou Terra 2 TV Cultura, que chega nesses 16 programas que já estão gravados e que já foram ao ar. Então, é isso, é nisso que eu tenho me dedicado nos últimos 20, 30 anos das minhas pesquisas. Claro, e agora fiquei com imensa curiosidade de perceber melhor que vacinas é que o Jorge preconiza nesse programa Terra 2, ou melhor, que vacinas é que nós vamos todos ter de tomar para abraçarmos melhor esta terra, para amarmos melhor, para sermos mais felizes. Quais são, do seu ponto de vista, assim, as vacinas principais, seguindo esta ideia das vacinas, se quiser chamar assim, ou se quiser usar outra tecnologia? A principal que eu vejo é o seguinte. Quando eu comecei a fazer essas pesquisas há mais de 20 anos, eu escrevi um livro chamado Da Palavra ao Gesto, do Analista, que para mim data um pouco, ele tem mais de 20 anos esse livro, e ele data um pouco o primeiro fruto das minhas pesquisas sobre a pós-modernidade e os efeitos da revolução tecnológica sobre a subjetividade humana. Então, como há muito tempo eu venho vendo isso, no primeiro momento as pessoas negavam que existiria uma mudança subjetiva na espécie humana. Eu me lembro, Diniz, não posso dizer quem foi, não posso dizer o santo, mas eu conto o milagre.
Me lembro que na época, final dos anos 90, fui dar uma conferência em Paris para falar, já falando sobre o homem desbussolado e sobre a globalização. E quem dirigia a conferência, que é uma pessoa bastante conhecida, ao final, um colega francês, a pessoa disse assim: não, achei muito interessante esse debate que o Jorge Forbes trouxe para a nossa reunião, era uma conferência muito grande. E acho muito interessante a ideia dele que vai existir uma globalização. Aí eu falei, não, espera um pouquinho. Adoraria dizer que a globalização tinha sido uma ideia que um dia eu acordei e falei assim, o mundo vai ter uma globalização. Teria sido muito interessante. Mas não é isso não, hein? A globalização não ficou esperando a mim nem a ninguém para falar. Ela é um fato, é um fenômeno que nós temos que, primeiro, reconhecer e, segundo, lidar com ele e resolver. Reconhecer, lidar e resolver. E a pessoa falou, vamos ver, não estou muito convencido disso. Bom, me chocou, mas nossos amigos franceses... Isso foi nos anos 90? Isso foi o final de anos 90. Nossos amigos franceses, para mim, são muito importantes. Uma parte importante da minha formação foi feita em Paris, você sabe disso, né? Mas a França, como um todo, é um país mais tradicional, que demora um pouco mais para incorporar né, novos fenômenos, sobretudo quando esses fenômenos põem em dúvida a tradição. Terra 2 põe em dúvida a sociedade da tradição, que marca, por exemplo, a sociedade francesa. Mas se eu entrar por aí, eu vou entrar por outro caminho. Né? Mas não me espanta, vamos dizer, eu acho que a apreensão da mudança, os primeiros estudos sobre mudança da subjetividade não vieram dos nossos colegas de países mais baseados na tradição familiar, no nome da família, etc. Mas isso não era essa a questão. A sua questão foi, qual é a principal vacina? Eu não vou fugir da sua pergunta. Eu vou dizer que eu só lembrei esse aspecto histórico porque eu dizia, no começo as pessoas negavam. Por isso que eu dei esse exemplo. Num segundo momento, as pessoas se desesperam. Elas reconhecem, isso existe, mas elas estão hoje em dia desesperadas. É o pai que acha que o filho é tonto porque não sabe fazer uma organização política, ou porque conhece, ou porque gosta de música eletrônica. Música eletrônica para as pessoas mais velhas é um bate-staca, é uma coisa horrorosa, né? Eu, por acaso, tenho um pai que gosta, não sei lá porquê. O meu pai tem 82 anos e adora esse tipo de música. É fascinante. Mas é um caso à parte, eu tenho consciência. Mas ele, inclusive, às vezes, sintoniza aqui um canal daqui da Cabo, precisamente para ouvir essa música, eu acho a piada. E tenho 82 anos. É fascinante. Diniz, então, se você me permite, eu vou fazer uma pequena homenagem para você. Eu vou falar um minuto. A música eletrônica, para mim, foi muito importante nas minhas pesquisas. Eu vou dizer porque um dia me levaram a... Isso é coisa de filho, né? Porque você só vai numa rave, numa techno parade, se filho te leva. Então, o me levaram é meio específico. Me levaram numa techno parade e quando eu chego lá, eu vi tinham 2 milhões de pessoas. Então, 2 milhões de pessoas numa música que fazia pum, 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 todo mundo sozinho. Aí eu falei, nossa, são 2 milhões de psicóticos, né? Porque uma música que bate estaca, né? E ninguém está junto. Aí o meu primeiro pensamento foi esse, né? Que coisa... Aí veio o segundo pensamento, semelhante ao Freud na Carta 69, quando diz para o Flisch, não dá para dizer que todo pai em Viena é um tarado em relação à filha, essa estatística está errada. Então, tendo aprendido isso com Freud, eu pensei, não dá para pensar que tem 2 milhões de psicóticos, isso fere a estatística, isso não... Deve ser alguma outra coisa. Eu comecei a descobrir que essa moçada estava descobrindo uma nova maneira de estar junto, e para estar junto não precisa se compreender, Diniz. Seu pai é safo, como se diz em gíria brasileira.
Ou seja, é um fenômeno muito atual. Para estarmos juntos, nós não precisamos nos compreender. Isso foi uma dúvida muito grande na nossa tradição iluminista, que era, para estarmos juntos, precisamos nos compreender. Sapere aude, frase pela qual Kant inicia o manifesto iluminista. Então, eu falei assim, esses moços, mas que coisa esquisita, eles estão descobrindo que para estar junto não precisa se compreender. Eu falei, mas não é tão estranho, porque o amor, Diniz, é alguma coisa que você está junto e não vai compreender. E não é só, também é o corpo, porque o corpo está sintonizado, o corpo está... não é? O corpo se sintoniza além da palavra. É. Aí eu falei, essa moçada descobriu monólogos articulados. Monólogo era uma coisa... E eu trabalhei muito a questão de monólogo articulado. Lacan me ajudou bastante, evidentemente, porque o conceito de real em Lacan está por trás disso tudo. Mas eu estou atrás de responder a sua pergunta, qual é a principal vacina? Então, acho que a principal vacina é esse exemplo da música eletrônica, embora tenha vindo em homenagem ao seu pai, mas ele serve para dizer, a principal vacina, a meu ver, é as pessoas suportarem que elas não terão mais uma garantia na sua ação como tiveram durante 28 séculos, porque o padrão me garantia. Se eu fizer conforme o padrão, eu serei disciplinado e vou dizer, mas eu fiz tudo o que mandaram fazer. E se deu errado, não é culpa minha, porque o padrão está errado. Como, por exemplo, os criminosos nazistas. Eles não diziam, eu sou culpado por ter matado milhões de pessoas. Eles diziam, eu não sou culpado porque eu estava na disciplina do exército de um país. E eu não posso ser criminalizado por causa disso. Hoje em dia, nós somos responsáveis até pela surpresa e pelo encontro. Eu escrevi um livro chamado Inconsciente e Responsabilidade. São duas palavrinhas que não se casavam e que eu achava que era importante. Então, eu achava importante colocar junto. Então, eu acho que a principal vacina hoje em dia é dizer para as pessoas que elas não estão mais numa sociedade de garantia, o grande outro não existe que possa me garantir, toda nossa ação é arriscada, ela é criativa e responsável. E arriscada porque não existe criação que não seja arriscada. Ou você cria, ou você é reconhecido. Querer criar e ser reconhecido ao mesmo tempo não é possível, porque a criação põe em dúvida todas as garantias de reconhecimento. Então, eu acho que a grande vacina desse momento é a pessoa passar de uma angústia. Tá aí, eu acho que eu encontrei um vidrinho pequeno para pôr a vacina do Diniz. Eu acho que é você sair de uma angústia paralisante e entrar numa angústia impulsionadora. Igual colesterol, Diniz. Colesterol, você não vai ver sem colesterol, mas você tem colesterol ruim e colesterol bom. Você tem que transformar. Você vai no médico nessa idade provecta que nós estamos, acima de 50 anos de idade, né? A gente faz o exame do colesterol, seu colesterol está alto. O ruim, tem que aumentar o bom e tem que diminuir o ruim. Tem que aumentar a angústia boa e tem que diminuir a angústia ruim. Angústia ruim, então é isso que eu poria na sua vacina, na vacina do Diniz. Explico só mais um tantinho. Angústia ruim é aquela que faz com que você utilize a ética do medo. Você volta para trás, você fica apavorado, você não sai de casa frente à vida. Esse mundo está muito complicado, está desbussolado. Então, eu recuo. A ética do medo, eu acho a pior coisa que existe nos nossos tempos. E se antepõe a ética do medo a proposta de Lacan. Lacan tem uma frase que eu vou citar de cabeça, então não vai ser perfeita a referência, né? Mas é mais ou menos que se uma análise não trouxe entusiasmo para analisando, ela não serviu para nada. E o que é entusiasmo? É a possibilidade de você fazer coisas sem garantia. Você fazer e depois ver o que vai dar. Não querer ter o resultado a priori. Então, no mundo de hoje, eu vejo, você tem de lado a ética do medo, do outro lado a ética da criação, a ética do desejo, a ética do entusiasmo,
a ética do artista. Porque o que é que faz o artista? O artista inventa o que não existia e convence a você da sua invenção. Quando você olha um campo de girassol hoje em dia, não há como você não pensar em Van Gogh. Quer dizer, ele inventou um diabo de um girassol que só ele tinha visto e que nos marca. Hoje em dia, nós vemos os girassóis do Van Gogh, nós vemos a Bahia de Jorge Amado e assim por diante. Então, eu acho que a principal vacina é você transformar uma angústia inibidora numa angústia propiciadora, sair da ética do medo, entrar na ética do artista ou na ética criativa. Gosto dessa ideia. Mas já agora eu fiquei muito curioso porque, passando para o campo psicanalítico, as vacinas Freud e Lacan continuam a ter efeito ou estamos a precisar de tomar reforços? Olha, eu sei que essa é uma pergunta desafiante, porque o Jorge é um grande especialista em Lacan, mas eu, no meio da conversa, de repente ocorreu-me esta ideia, porque também os psicanalistas também estão desbussolados. Muito. Mas aí são duas questões. Okay. Eu acho que os psicanalistas estão muito atrasados em relação ao avanço das mudanças tecnológicas. Agora, estou respondendo a sua segunda questão, e depois eu volto à primeira. Eu acho que estão muito atrasados. Quando houve a pandemia, quando no início da pandemia, eu vi com uma certa apreensão o fato dos analistas começarem a discutir por que ficaram em casa, se iriam utilizar ou não a internet para atender os seus pacientes. Meu Deus do céu! A internet já estava aí há 20 anos. 20 anos depois vão começar a discutir. É igual o meu amigo dizer que globalização tinha sido uma invenção da minha cabeça, né? Então, como eu vou começar a pensar? Como já não pensou antes? Como já não estudou a presença de um mecanismo tão importante como a internet e os efeitos sobre a subjetividade e o uso dela na psicanálise? Então, eu acho que os analistas estão muito atrasados na relação com a ciência, por exemplo. Ainda existem muitos congressos psicanalistas dizendo sobre o medo terrível da ciência, que a ciência vai ocupar o lugar da psicanálise, que a ciência vai acabar a subjetividade humana, que a ciência vai querer maîtriser, vai querer formalizar, né, todo o desenvolvimento humano. Eu não acredito. Eu trabalho há 15 anos, eu dirijo uma clínica de psicanálise no Centro do Genoma Humano e Células-Troncos, na Universidade de São Paulo, que é o maior centro de genética da América Latina. E por que eu fui para lá? Porque fui convidado pela diretora desse centro, porque eles entendem que quanto mais a ciência biológica, especialmente genética, avança, mais dúvidas eles têm, mais sujeitos eles são, mais divididos eles estão. É totalmente contrário de quem nunca trabalhou com cientista. Não existe essa certeza universal para o cientista. Só psicanalista acha que tem. E cria uma disputa, a meu ver, completamente errada. A nossa diferença é com a psicologia positiva, não com a ciência. Claro. A nossa diferença é com o cognitivismo americano, imbecilizante, comportamental, redutor, congelador, da subjetividade humana. Eu já estou me entusiasmando um pouco, eu vou baixar o tom. Mas olha, já agora, só para acalmar, foi precisamente a vacina Freud que me protegeu contra essa coisa. Foi. Então, sua segunda pergunta, Freud e Lacan. Eu acho que primeiro nós temos... Eu vou utilizar a divisão que Jacques Lamillard fez, né, do primeiro Lacan e segundo Lacan. Nós temos um primeiro Lacan, leitor de Freud, que reorganiza a bagunça, vamos dizer, em relação à herança clínica teórica de Freud, onde nós herdamos frases tipo o inconsciente é estruturado como uma linguagem, a posição subjetiva, a divisão subjetiva, os primeiros grafos lacanianos, a escuta analítica, a lógica do significante, tudo isso são termos da primeira clínica que logificou, baseado, facilitado pelo conhecimento de linguística que Lacan tinha,
e ele o diz no texto Instância da Letra, no inconsciente, ou a razão depois de Freud, o quanto a linguística para ele foi importante para poder ler o fenômeno linguageiro do inconsciente e, como eu disse, organizar o campo freudiano como ele o fez e possibilitar uma primeira clínica, que foi a clínica da escuta, a clínica da interpretação, a clínica do eu conheço mais de mim mesmo. Depois disso, Lacan tem uma segunda clínica, que é uma reviravolta em relação a essa primeira. Reviravolta porque se a primeira era um sentido a mais que eu buscava, a segunda é um sentido a menos. Ou seja, a primeira clínica foi sobre a instância da hierarquia do simbólico sobre o real e imaginário. Estou me referindo às 3 divisões, real, simbólico e imaginário de Lacan, que já é bastante conhecido, me desculpem não esmiuçar mais isso. E a segunda clínica é o real no ponto na hierarquia sobre o simbólico e imaginário. E o que é real? Nada a ver com realidade. O real é o enfrentamento que nós temos de algo que não tem nome nem nunca terá. Né? Como diz a música brasileira, o que será, que não tem nome nem nunca terá. Vocês já ouviram isso com Milton Nascimento e Chico Buarque de Holanda. Então, essa coisa dura que é o real mostra que nós temos que ter soluções para um sujeito incompleto. Mas não é só o sujeito incompleto, o mundo é incompleto. E sempre será incompleto. Essa segunda clínica de Lacan, a clínica do real, já é a clínica do falecer. Não gosto desse... É parler aí em francês. A tradução, às vezes, é falecer, não me convence, não me gusta. Mas, enfim, é a que está em vários textos. Mas é uma clínica mais da consequência, de fazer a pessoa se confrontar, não com o dito escondido, mas com a realidade do não dito, e com a necessidade, como eu falava antes, de se inventar e se apropriar da sua invenção, de transmiti-la ao mundo. Então, nesse sentido, Diniz, eu vejo que nós temos um Freud que é a base de tudo e continua sendo a base, porque agora, munido do conceito real, eu volto a Freud e posso ver que a intuição do real já estava lá presente, em textos como, por exemplo, Análise Terminável e Interminável, o interminável é o real. Né? Me valer da primeira clínica de Lacan, que é a releitura freudiana, e me valer da segunda clínica de Lacan, que é o além de Freud, que é uma análise além do Édipo. Isso quer dizer que o Édipo não existe mais? Não. Isso quer dizer que a primeira clínica não importa? Não. Isso quer dizer que nós podemos, hoje em dia, levar o tratamento nós aumentamos, nós não diminuímos a extensão da psicanálise, nós aumentamos a extensão da psicanálise. A psicanálise tem um novo vigor a partir do real. Então, me parece, Diniz, Freud e Lacan absolutamente fundamentais, e Lacan, na sua segunda clínica, nos deixou caminhos para serem desenvolvidos, como Gaudí deixou na sua Igreja da Sagrada Família caminhos a serem desenvolvidos. Ele não terminou a igreja. Lacan não terminou o seu estudo real. Foi o final da sua vida que ele fez isso. Somos nós, seus alunos, né, que estamos seguindo com a tarefa de enfrentar a psicanálise do século XXI. Então, já agora deixa-me fazer aqui uma pergunta que eu agora também fiquei muito curioso. Como é que era o final da psicanálise, de um processo psicanalítico no Terra 1 e como é que é o final no Terra 2? É uma pergunta interessante, não é? Como é que... Ela é muito interessante, ela é fundamental. Ela já foi bastante discutida na Associação Mundial de Psicanálise, porque, inclusive, quando se estudam os finais de análise, naquilo que Lacan chamou do passe, que é o relato da pessoa que entendeu determinada uma análise e que ela vem a público dizer do porquê que ela acha que terminou, você vê que existem critérios diferentes. Há 20 anos atrás, os critérios de final de análise não são os critérios de final de análise hoje em dia. Então, tem tudo a ver com a sua questão. Para dizê-lo de uma forma um pouco simples,
num primeiro momento, o final de análise da primeira clínica de Lacan, que é a clínica freudiana por excelência, o final de análise era chegar à elucidação interpretativa do seu fantasma, do seu nó de amarração dos seus desejos, ou como queria dizer Freud, nó de desejos sexuais infantis recalcados. Certo. Adoro essa expressão. A expressão dele está, quem quiser ver isso, está na interpretação dos sonhos. Todos os sonhos me levavam ao mesmo ponto, todos os pontos levavam a uma amarração, todos levavam a um nó de desejo infantis recalcados. Então, a pessoa era capaz de desvendar, de desatar esse nó, chegar no seu fantasma e desatar esse nó. E agora, num segundo momento, que é uma continuação, ao meu ver, do primeiro, é mais claro que hoje em dia você tem que se identificar com o seu sintoma. É uma expressão lacaniana. Cuidado. Lacan utiliza duas palavras como sintoma. Existe um sintoma que é decifrável e um sintoma que é indecifrável. No final de uma análise, a pessoa descobre que ela é aquilo que ela não decifra, que ela é unheimlich. Okay. Texto famoso de Freud, que hoje em dia foi traduzido em nova edição no Brasil, não sei se é conhecido em Portugal, não, o texto de Freud, claro que é conhecido. Estou falando que existe uma nova tradução no Brasil chamada o infamiliar. Então, o estranho... Isso é muito interessante, porque ainda não tinham acertado com a definição, com a tradução para português. Porque a tradução estranho não funcionava nada bem. A tradução em português de Portugal também não funcionava nada bem, que era algo ameaçadoramente estranho. Também era o sentimento de algo ameaçadoramente estranho. É o texto que nós temos aqui. Eu não sabia dessa tradução, mas essa tradução, se calhar, está mais próxima daquilo que realmente é. É bom, né? Eu também gosto da tradução infamiliar. Familiar. Faz sentido. Sabe? Faz sentido. E eu associaria o infamiliar do Freud, Diniz, com o estimo de Lacan. Eu adoro essa expressão. Não sei se você conhece essa expressão de Lacan. O estimo, eu acho muito arguta pelo seguinte: em algum momento, depois eu localizo você, eu acho que é seminário 17, mas eu posso estar errado, mas eu posso localizar se for de interesse. Lacan chega à conclusão que o íntimo de nós mesmos, o infamiliar, o unheimlich, o estranho, o sinistro, vários nomes que foram traduzidos, traduções do unheimlich. Por que dizer íntimo se ele é tão estranho a nós? Então vamos falar estimo. Ok, vou perceber. Que o íntimo de você é o estimo. Eu acho genial. É uma pequena tournure, como se fala em francês, uma pequena mudança na palavra. Faz sentido. Não é? E aí você diz, e o final da análise da segunda clínica é quando você descobre que você é o estimo. Ou quando você descobre, como dizia Lacan, a partir de Rimbaud, que o eu é um outro. E sabe que isso encaixa lindamente numa... Deixa eu ver só que eu vejo aqui se eu acho o texto do infamiliar para você, mas estou te ouvindo. Sim, mas isso que acabou de dizer encaixa lindamente numa conversa que eu tive há uns anos atrás para a minha tese de doutoramento. Eu entrevistei um artista que, entretanto, já faleceu, português, chamado Alberto Carneiro, e ele dizia-me uma coisa que eu nunca mais me esqueci e que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que o Jorge disse. Diz ele, eu andei a minha vida toda em torno de um nó. E eu hoje sei melhor onde é que está o nó, mas nunca o desatei. Hoje, desculpa, pode repetir, por favor? Eu hoje sei melhor onde é que está esse nó, mas nunca o consegui desatar. E eu acho que ele apanhou muito bem essa ideia do que acabou de dizer, quer dizer, é perceber melhor onde é que está o nó, mas nunca o desatar, mas identificar-se com esse nó. Concordo plenamente com você. E acho, por exemplo, que os analistas deviam estudar seriamente, estudar não digo, olhar a arte contemporânea. Olhar Jeff Koons, olhar Anish Kapoor, olhar
Richard Serra, Sim. ir a Porto, que agora já acabou a exposição, mas você sabe melhor que eu que na sua cidade foi feita uma maravilhosa exposição do Kapur há 2 anos atrás, sim. na Fundação... Maravilhosa. O nome da fundação? Serra Alves, né? Na Fundação Serra Alves, uma exposição maravilhosa do Kapur. Quem se depara com uma obra de Kapur entende o que é o final da análise hoje em dia. O final da análise hoje em dia é esse efeito de estranheza íntima que uma obra de Kapur te dá. E que não existe nenhuma razão que vá... Não é a razão que te diz isso, é o encontro. E agora, pronto, isso agora levar-nos-ia para uma conversa que nunca mais se prolongaria, porque de facto eu compreendo isso muito bem, porque, aliás, eu tenho dito isto várias vezes, eu neste momento eu vou só pôr o carregador. Tá, estou te ouvindo. Eu neste momento acho que é mais, a arte ajuda-me a perceber melhor as ideias psicanalíticas do que o contrário. Ou seja... Muito. Aliás, eu não sei se você sabe disso, mas Lacan não estava muito de acordo com a ideia que o psicanalista analisa a arte. Eu também não concordo. Ele sempre defendeu a ideia que é o contrário. Eu estou pondo aqui o carregador. Ele sempre defendeu a ideia que é o contrário, que a obra de arte te interpreta. Não é você que interpreta a obra de arte, é ela que te interpreta. E fica claríssimo em relação a hoje em dia. Eu tenho dito isso várias vezes, em várias vacinas que tenho feito, e de facto percebo isso muito bem, e estou plenamente de acordo, porque de facto eu tenho tido a sorte de me encontrar com algumas obras que me ajudam a perceber muito melhor determinados conceitos, não só freudianos, mas também de outras áreas. Por exemplo, eu tive um encontro com uma obra do Cílio Meireles, chamada... maravilhoso. Qual foi a obra dele? Que foi maravilhoso, foi um encontro maravilhoso para eu poder compreender um conceito chamado o fetichismo da mercadoria. Foi ao ver a obra do Cílio Meireles que eu entendi melhor o conceito de fetichismo da mercadoria. Jorge, a conversa já vai longa. Vai. Mas está ótima. Eu espero ter mais... Acho que está na altura também de, para já nos despedirmos. Teremos seguramente mais oportunidades de voltar a falar. Foi extraordinário. Eu gostei mesmo muito de conversar consigo. Foi um prazer enorme conhecê-lo. Graças ao José Martinho, que uma vez mais agradeço. Foi ele que nos pôs em contacto. Espero que... Desejo muitas felicidades também para os próximos programas que vai fazer sobre Terra 2 e por aí fora. E espero que isto seja o princípio de uma boa amizade e que possamos trocar ideias e conversas destas e pronto, e continuarmos esta amizade nos próximos tempos. Diniz, eu concordo com tudo com você. Muitíssimo obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado por ter me colocado em contato com os seus alunos no Porto, em Portugal. Agradeço Zé Martinho ter nos aproximado, meu grande amigo Zé Martinho. Adorei nossa conversa e, quando puder, retomemos. Ok, muito obrigado. Até breve. Abraço.